Sejam todos bem-vindos, né? Sabemos ainda a maioria com dificuldades ou com receio e necessidade de ainda se manter o isolamento, mas todos também que estão nos assistindo e nos vendo pelos canais da casa. Nós vamos então hoje trabalhar, como disse o Elias, o tema, a segunda palavra do alfabeto divino. O que será que estamos falando, né? Bom, para iniciarmos esse tema, ele na realidade está aqui dito de uma maneira mais poética e aos poucos vocês vão entender por quê. Mas nós vamos trabalhar assunto bem básico, bem daquele de quem está iniciando na doutrina espírita. Para estes, né, verão as novidades. Para outros como nós, que já estamos há mais tempo, vai ser bom recordar, reforçar. E para começar então esta conversa, né, é interessante nós voltarmos para aquelas questões que nos trazem a pensar a respeito da vida. Aquelas questões que a doutrina espírita tem nos seus pilares, nos seus fundamentos, a resposta. Quem somos nós, afinal de contas? Ou o que somos? Viemos de onde antes de estarmos aqui, neste corpo? Já existimos? Apesar de não lembrarmos? E a dúvida que paira para tantos, para onde vamos? Então são algumas das questões que a doutrina espírita, como eu disse, traz como base e que nós vamos conversar um pouco hoje. Porque há muitas visões no mundo para responder essas questões. E a visão que ainda hoje é majoritária para esse tipo de respostas são visões que poderíamos colocar no rol de dogmáticas. E aqui não vai nenhuma crítica. O que é uma visão dogmática? É uma visão sobre a qual há um fundamento que não se questiona. É a base de alguma estrutura. E nós vamos ver então que muitas das respostas que se tem para essas questões são base fundamental de algumas estruturas de pensamento religioso. E por serem base, é difícil de você mover, de se estruturar, de mudar, de renovar, porque a própria pensamento religioso foi construído a partir dessas bases. Então, nós vamos entender e vamos conhecer esse pensamento que diz, por exemplo, que o mundo foi criado em 7 dias, porque assim o leem, ou se interpretam da leitura, que está lá nas Escrituras, lá na Bíblia. Que nós todos descendemos de um único casal, de Adão e Eva. Isto dito das questões mais materiais. E nas questões mais espirituais, se coloca que cada um de nós é criado no momento que nascemos. E ao deixarmos o corpo, seremos em algum momento, dependendo da visão filosófica, julgados pelo que fizemos. E desse julgamento nos sobram 2 únicos caminhos: o paraíso eterno e o sofrimento eterno. Então esta é a resposta que o pensamento religioso padrão, dominante, fundamentado nestes dogmas, nesses pensamentos fundamentais dessas religiões, explicam a vida. Ora, só que nós, em termos de conhecimento, dentro da ciência, dentro dos conhecimentos mais básicos que as crianças já aprendem na escola, né, instituímos pela nossa razão respostas muito diferentes a essas questões. A ideia de que o mundo foi criado em 7 dias é contrário absoluto a todo o progresso científico dos últimos 2 séculos. Qualquer uma das nossas crianças brinca com o bonequinho de dinossauro. Já falou de meteoro, né, dos vulcões, das eras que vai estudar na geografia, as eras pelo qual a Terra passou, né? E tantos outros pontos que são
de conhecimento hoje fundamental, básico. Mas ainda se ensina no pensamento religioso, muitas vezes, a ideia do mundo criado em 7 dias. Sabemos que não é unânime esta visão, que há visões já religiosas abrindo esse conceito, mas até pouco tempo atrás era indiscutível. Sabemos então que a Terra hoje, pelos conhecimentos que temos, né, tem mais de 4,6 bilhões de anos. Esse número eu peguei ontem, hoje já deve estar mais atualizado, né? Já passou uns dias. E a ideia de que viemos de um único casal também é compatível com as descobertas científicas feitas pela antropologia, né? As buscas de escavações e tantas outras informações. O homem vive sobre a Terra há milhares de anos. E já tivemos outras formas e outros formatos hominídeos antes de chegar ao formato que temos agora. Ora, isto então só para falar da questão puramente material do entendimento. E quando entramos por aspecto mais filosófico do pensamento, aí começamos a ter situações um pouco mais graves. Porque se realmente, tal qual nos apresenta a visão dogmática, fomos todos criados no momento do nascimento do corpo físico, onde está a justiça que me deu condições tão diferentes de outras pessoas? Que me deu situações que me facilitaram em alguns pontos e outros com tantas dificuldades. Se fomos todos criados no mesmo momento, no momento do nascimento, né? Há justiça nessa distribuição. Que pai é esse que dá aos seus filhos de forma tão diferente? Onde está a justiça para os que nasceram, por exemplo, com doenças incuráveis? Porque merecem passar por toda uma vida assim. Como explicar diferentes aptidões? Criaturas com tanta facilidade para as artes, para o esporte, para a fala, e outras, né, tendo que aprender tudo do zero. Bom, se temos já essas questões, um belo dia vamos nos questionar, e depois, quando a vida do corpo cessa, segundo esse princípio, como disse, nós vamos ser julgados para um destino final, eterno. Mas se nós pararmos para pensar naquilo que determina o que é uma criatura que mereceria a bonança eterna, qual de nós é tão bom que pode dizer, puxa, eu mereço? Qual de nós é tão perfeito, é tão correto, que pode dizer, eu mereço? Ou, ao inverso, quão poucos são tão perversos que a gente pode dizer, a punição ideal para essa criatura é passar a eternidade sofrendo. A nossa justiça humana, ainda imperfeita, né, determina penas de acordo com os graus dos crimes cometidos. Se questiona, em muitos países, se a pena de prisão, entre aspas, perpétua, ou seja, até a morte do corpo físico, não é algo além e que só poderia ser aplicado em casos muito especiais. Nosso país não aplica. Ele determina um limite para a pena. Em alguns países se aplica a pena de morte como sendo a pena capital por crimes considerados hediondos. Mas aqui nós estamos colocando que este pai de amor que criou seus filhos coloca para os que erraram muito uma pena de sofrimentos inimagináveis, né? Se a gente acha que alguma das nossas prisões são desumanas, imaginem o inferno. Então este pai
leva alguns dos seus filhos a aquela condição de sofrimento, não por 10 anos, por 20 anos, não até morrer o corpo físico, não, por toda a eternidade. É justo, então, um Deus que não permite que os seus filhos resgatem seus erros? É justo um pai que não permite que seus filhos resgatem seus erros? E para além desta questão dura de responder se é justo ou não é justo, ficam questões mais simplórias, coisas simplistas, como: onde fica esse inferno? Eu aprendi que fica debaixo da terra. Aprendi que fica nas profundezas. Então fica aqui nesse planeta. Automaticamente estou dizendo que não há vida em nenhum outro planeta, já que o inferno está aqui. Ou será que existiria um inferninho em cada planeta? Será que existiria um Deus do mal em cada um desses planetas? Então, quando nós começamos a colocar as perguntas mais simplistas sobre isso, e começamos a pensar um pouquinho sobre essas questões, como eu disse, assuntos que abordados hoje lá na escola, no conhecimento básico, as pessoas ficam tão abismadas, tão surpresas de verem que a resposta dada pelas religiões é tão incongruente, é tão irracional, que elas passam a dizer assim: se o que as religiões me dão de resposta são essas informações ilógicas, que nega todo o conhecimento humano, todas as buscas da ciência, então eu só posso concluir que é tudo mentira. Então eu só posso concluir que não existe nada disso que estão falando. E se não existe nada disso, só sobra a matéria, só sobra aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu não vejo é explicado por essas teorias absurdas. Então, se só existe a matéria, obviamente, nada sobrevive após a morte. Não existe espírito. E se só existe a matéria, e não existe toda essa explicação que eu dei até agora, também não existe um Deus. E, portanto, eu começo a fazer questões e eu não acredito mais em nada. Vivo o meu dia a dia e pronto. Né? Porque as respostas que dão. E nada me acrescentam. E daí você começa a ver as pessoas que tentam seguir algum padrão de religiosidade com aqueles que observam a ciência e faz esse choque. Né? E daí você ouve entre aqueles que procuram estudar um pouco dessas questões que eu somente pincelei e vão dizer que fé e ciência não se misturam. Uma é a busca da verdade, a outra você aceita o que você quiser. Está no caminho das crenças e cada um acredite no que bem quiser. Porque crença é uma questão de pobreza intelectual, vamos dizer. Se você acredita nos absurdos, acredite você nos absurdos. É uma questão de pobreza, você não buscou aprender o mínimo sobre ciência. Parece isso. Parece esta a resposta que a criatura humana tem para essas questões. Como eu não encontro respostas para nada. Não encontro respostas para questões espirituais. Eu não acredito em nada além do que eu vejo. Não acredito em nada após a morte. Não acredito que sobrevivo depois da morte ou que algo sobrevive após a morte. Não acredito num Deus. Ponto final? Talvez não. Porque acreditar no nada é absolutamente perturbador. É você se questionar, aquela criatura que eu tanto amei, simplesmente deixa de existir? Aquele meu ente querido simplesmente sumiu para sempre? Eu deixarei de existir? Para que vale
os dias que eu estou aqui. É contrário à nossa busca de crescimento, é contrário ao nosso caminho de entendimento da vida. E será que haverá alguma resposta lógica então para isso tudo? Alguma possibilidade de nós olharmos para esse processo e dizer, respostas? Ou vou ter que dizer, como dizem muitos, se não há nada para me responder, sigo a vida do jeito que dá. E daí eu volto para as questões primeiras, que são questões básicas da filosofia, que nesse caminho que fiz agora, ficamos sem resposta. Quem somos mesmos? O que somos? Para onde é que a gente veio? Para onde vamos depois dessa experiência? Há somente essa resposta materialista daquilo que a ciência consegue medir, pesar, e a resposta dogmática da religião, que vai contra os conceitos da ciência? Para isto temos uma visão que não é nova, que não foi inventada pelo Espiritismo, como muito se apregou, que é a visão da reencarnação. Que soma a estes conhecimentos, a estas visões que nós colocamos, a possibilidade de unir as duas ideias. Como eu disse, não foi inventada pelo Espiritismo. O Espiritismo vai estudar o assunto. Os asiáticos, os indianos, detinham crenças reencarnatórias sobre reencarnação há milhares e milhares de anos. Os egípcios antigos acreditavam em reencarnação. Várias correntes religiosas em vários locais do mundo tinham como base a reencarnação. Eu citei os egípcios, mas botei entre parênteses ali, porque os egípcios acreditavam na mente em psicose. E daí nós vamos entender esses processos como acreditar na reencarnação não significa automaticamente entender o processo. A mente em psicose é a ideia de que nós podemos, depois de já encarnados aqui como seres humanos, por algum motivo qualquer, encarnarmos em qualquer corpo animal. Eu desencarno, volto a ser um cachorro, um passarinho, e assim por diante. Até que passarinho não seria ruim. Brincadeira. Mas esta é uma ideia diferente do resultado dos estudos que foram feitos por Allan Kardec e todos aqueles que depois o seguiram a respeito da reencarnação. Onde, para não deixar sem resposta, se observa, se argumenta que o espírito nunca volta atrás, nunca retrograda. Portanto, se eu já estou aqui em conhecimento, em capacidade intelectiva e moral humana, não poderei ser menos que isso. E daí nós vamos começar a observar situações daqueles que mergulharam naquilo que era apenas uma ideia, uma crença de alguns lugares, para efetivamente estudar. E se está estudando, buscando, está se fazendo uma ciência a respeito. Então a reencarnação começa a ser estudada e desta forma, documentada, estruturado o conhecimento e dando mãos, andando de mão dada com o processo científico. Leon Denis, um dos grandes autores contemporâneos de Kardec, lá no seu livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, apresenta ele relatos de experiências de regressão hipnótica. O que é uma regressão hipnótica? É você fazer a memória, a consciência da pessoa voltar no tempo, relatar o passado sob o efeito de hipnose. Isso plenamente documentado, estruturado e estudado.
Então, se eu tenho um trauma de infância e não lembro direito como foi, aquilo na minha memória foi apagado, né, pelo trauma, faz-se um processo hipnótico e eu, sob hipnose, relato o processo e posso trabalhar essa situação. Só que ao fazer esses relatos de busca do passado, alguns pesquisadores, ao procurar a causa dos traumas das pessoas, fazendo esse processo hipnótico, que normalmente a pessoa vai de imediato à origem, perguntavam: volte à sua adolescência, algum fato relevante? E algumas criaturas falavam: não, nada relevante, nada que justificasse a minha dor, a minha angústia, meu medo, meu trauma. Volte à sua infância, tente lembrar sobre fatos da infância. E a pessoa do mesmo jeito, não lembra de nada. Aí descobriram que a criatura tem lembranças do útero. Por mais que muitos ainda achem que os tecidos neurais e neurológicos ainda não estão totalmente formados, sob efeito de hipnose a criatura lembra do que ouvia, né? Das carícias recebidas na barriga pela mãe ou por aqueles que a visitavam, dos sons da música. Então perguntaram a alguns: volte ao útero. Ele relatava as coisas belas, de ser bem recebido, de querer ser bem quisto, nada que justificasse. E o pesquisador: você consegue voltar mais? E daí a criatura voltava há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e começava a relatar fatos de que ela, naquele corpo, não viveu. E você começa a ter um processo de onde vêm essas lembranças. Há muitas ideias ou sugestões para explicar esse processo. Aliás, todos os fenômenos, há 1000 tentativas de explicar para não aceitar o fenômeno da reencarnação. Certa vez, eu não vou citar um nome, certa vez vi a palestra de um religioso, aqui na cidade, que dizia: não, esta é uma lembrança que ocorre através de um fenômeno de hereditariedade. É algum antepassado da pessoa que passou por aquilo, né? E essa lembrança passa hereditariamente. Eu gostaria de saber como é que o DNA consegue passar uma lembrança, mas tudo bem, né? Vai ver que não descobriram como faz isso ainda. Até onde sabemos, lembrança no plano físico está nas células do cérebro, nos nossos neurônios. Aí eu fiz uma perguntinha para ele, que estava na plenária. Ele tinha acabado de dar o exemplo de uma pessoa que, sobre um efeito dessas experiências hipnóticas, relatou a sua morte. Numa guerra, disse onde foi, como é que foi, relatou a morte. Eu falei: fulano, né, se é hereditário, como é que ele passou para o descendente se ele está relatando que morreu? Eu só posso passar alguma coisa hereditariamente aos meus descendentes a partir do momento que eu tenho a procriação. É assim que eu passo. Como é que eu passei? Como é que ele passou a informação se ele estava morrendo? Deu um pequeno bafafá no auditório. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ele trabalhou um aspecto diferente da regressão hipnótica. Ele buscou lembranças espontâneas de crianças. Crianças que contavam para os pais que viveram em outra época, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele passou então a pesquisar essas situações que viraram famosas e foi atrás, o que é entrevista a criança, entrevista a família, né, de fatos
observa que são situações onde a criança não tinha como inventar aquele processo todo. E como ela está falando de uma aldeiazinha num país distante, né? E por mais que ela pudesse ter visto livros, etc., ela não poderia dar nomes, não poderia dar locais, situações assim. E ele viaja para aquele outro local, faz pesquisas, né, a respeito da história daquele local, registros, etc., para fazer essas correlações entre as lembranças espontâneas, para ver se os fatos realmente correspondem à verdade. E escreve um livro que fica famoso, já nos anos 70, e relata desses inúmeros casos, ele coloca no livro ao menos 20. São 20 casos que, para não ser ridicularizado pela academia, ele escreve sugestivos. Sugere que mas deixa aberto para o entendimento de cada um. Morris Nerteson é um psicólogo norte-americano. Ele desenvolveu uma técnica chamada de terapia de vidas passadas, baseada na ideia da hipnose regressiva, que estamos citando até então. Alguns, principalmente aqui no Brasil, em vez de chamar de terapia de vidas passadas, porque isso dá um choque, já que é uma terapia, já que é uma ciência, você estuda, você faz curso, e eu não acredito em reencarnação, como é que eu vou fazer uma terapia sobre vida passada se eu não acredito? Então, alguns não chamam de terapia de vidas passadas por causa de um eventual choque com o conceito religioso, e chamam de terapia de vivências passadas. A pessoa tem aquela vivência no subconsciente, mas eles não ficam se perguntando se é verdadeiro ou não. Se aquilo foi uma vida ou se aquilo veio de algum lugar, aquela lembrança no subconsciente dela. Então, para não entrar no aspecto religioso, eles tiraram a palavra vida e botaram vivência. A pessoa tem uma vivência, de onde é que ela criou, eles não entram nesse aspecto para não tornar a terapêutica uma terapêutica espírita. E trocaram por vivência, e a ciência, os psicólogos aplicam, né? No Brasil, então, foi criado o INTPV, Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas, né? Vários psicólogos trabalham, formulam, usam essa técnica, e as pessoas vão lá, se tratam do seu processo e ninguém discute religião. É bem curioso. A regressão de memória, esta que nós estamos falando, que virou instituto, etc., não é novidade, né? Ela já era praticada pelos egípcios há mais de 5.000 anos atrás. Mas gostaríamos de colocar aqui que a doutrina espírita, o movimento espírita, não pratica esse tipo de terapia. Esse processo é feito lá pelos psicólogos para tratamento efetivo de situações problemáticas, né? E ela nunca deve ser usada por curiosidade. Deve ser feito por um profissional qualificado. Mas por quê? Nós não estamos aqui com esquecimento do passado porque Deus quis brincar com a gente. A necessidade de convivermos com criaturas que muitas vezes foram nossos algozes, nossas vítimas, né, é necessária para o nosso reajustamento emocional psíquico. E ficarmos lembrando de o que fizemos uns contra os outros seria a mesma coisa de não termos passado pelo processo de morte e reencarne. Então nós estaríamos lembrando que fulano foi alguém que eu odiei. Na realidade, esse ódio ia voltar. Essa mágoa ia voltar. E se eu descobrir que está dentro da minha família, o negócio fica mais sério, né? Se eu descobrir que é justamente aquela pessoa com que eu tinha dificuldade dentro do relacionamento, a situação fica mais séria. Então esse processo de buscar por curiosidade é arriscado, perigoso e desaconselhado. Mas daí a gente vai dizer assim, puxa, isso é bastante interessante. Isso pode me dar resposta para muita coisa. Eu poderia dizer que justamente, talvez tivesse aí a resposta para muitas das minhas dúvidas. Eu não sou materialista como você
colocou no início. Muito pelo contrário, eu sou cristão. E por maior lógica, por mais sentido, por mais que o meu coração se aqueça com a ideia da reencarnação, eu não posso aceitar porque Jesus não falou de reencarnação. Eu sou cristão. E se Jesus não falou de reencarnação, porque reencarnação não existe. Senão ele teria dito. Se Jesus falou que nós iríamos para algum lugar depois da morte, que é um paraíso, eu acredito nisso porque eu sou cristão. Mas será que foi bem assim? Será que nós não temos também aí uma questão que nos induziram a pensar dessa forma? Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 1 a 12, há uma conversa interessante de Jesus com um doutor, um conhecedor da lei judaica, Nicodemos. E nesta conversa, que é mais longa, extraímos aqui um pequeno pedaço, onde Jesus então olha para Nicodemos e fala a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou abismado e pergunta para Jesus: mas como um homem adulto pode voltar para o ventre de sua mãe? E a conversa se alonga um pouco, então Jesus arremata: não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. E daí ele complementa: o Espírito sopra onde quer e ouves tua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E deixa incógnita. As religiões tradicionais, a olhar para isso, diz: não, nascer de novo da água e do Espírito é ser batizado, é mudar o comportamento. Então colocam isto aqui como sendo, na explicação, colocam que a explicação é: a pessoa nasce pela mudança que faz da sua vida. Realmente, quando a pessoa muda completamente, ela renasce. Mas o que quer dizer o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai? Acho que não bate muito bem aqui com mudança de comportamento depois de um batismo condicional. Não faz sentido algum. Mas realmente podemos olhar para essas passagens e dizer: ela é enigmática. Pode ser que Jesus estivesse falando a respeito do nascer de novo, da reencarnação. Pode ser que estivesse falando de outra coisa. Ela dá margem a gente poder interpretar de várias formas. Sim, dá. Bom, então não é conclusiva. Mas vamos um pouco adiante. Lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 a 17, e também no Evangelho de Marcos se repete, no capítulo 3, está difícil hoje, no capítulo 8, versículo 27 a 30, há um diálogo relatado de Jesus com os seus discípulos. E Jesus nessa conversa interrogou os seus discípulos: que dizem os homens com relação a mim? Ele se colocava filho do homem. Quem dizem que eu sou? Perguntou para os discípulos: vocês conversam com todo mundo? Eles dizem que eu sou o quê? Olha a resposta dos discípulos: dizem uns que és João Batista, outro que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. O que deixa muito claro que naquele costume entre os judeus e entre os discípulos, aceitava-se a ideia de que alguém podia voltar. Porque olhavam para aquela criatura que era tão diferente e pensavam: deve ser algum dos profetas. E se usava a palavra ressuscitado. Ora, todo mundo sabia a história que Jesus nasceu
do casal e criado pelo casal Maria e José, conhece a história dele, Nazaré. Então assim, ninguém imagina que ele surgiu do nada adulto. Portanto, o termo ressuscitado e reencarnado, dentro da cultura judaica não havia o termo reencarnação. E ao explicar que alguém voltava, a única palavra que existia é ressurgir. Surgiu de novo. Ressuscitou. Né? Ah, mas também quer dizer voltar da morte, no caso do lado? Sim, qualquer ressurgimento, a palavra que havia era ressurreição. Por isso há muita confusão e ela é usada de várias maneiras dentro dos evangelhos. A palavra reencarnação não era daquele vocabulário, não existia. E depois Jesus complementa: e quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, então, negando todo esse processo, né, deixa bem claro que Jesus não é nenhum desses profetas. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A pergunta é: por que Jesus não reprimiu, corrigiu, educou os discípulos e disse: não, ninguém volta? Jesus não deixava passar uma situação qualquer de erro para corrigir. Todas as situações ele corrigia. Se os discípulos tinham essa visão, por que ele não aproveita e diz: isso não faz sentido? Né? E dá todo um processo de explicação. Corrige a visão equivocada dos discípulos, apenas deixa claro que ele não é nenhum desses profetas citados ali. Mas ele não diz que essa visão está equivocada. Ainda assim, nem num ponto nem no outro deixa muito claro se a visão da reencarnação está ou não está nos evangelhos. Ali a primeira passagem, dúbia, aqui a segunda passagem que ele não corrige, mas vamos acelerando. Também em Mateus e Marcos, nos capítulos que estão aqui, no Mateus, no 16 e no Marcos, de novo, no 8º, nos versículos seguintes, vai contar o processo após a chamada transfiguração de Jesus. Uma das passagens mais excepcionais dos evangelhos, né? Onde Jesus sobe o Monte Tabor, junto com 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. E ao estar em oração, ele se transfigura em luz, ele se resplandece completamente. A descrição é maravilhosa. E os discípulos dizem que sequer conseguiam colocar os olhos sobre Jesus, tamanha a luz que emanava dele, tal qual o sol. Após esse fenômeno, que foi fantástico, né, e que apareceram ao lado dele 2 espíritos conhecidos, né, Elias e Moisés, está lá relatado na Bíblia a figura dos 2 já mortos, desencarnados há muito tempo, aparecendo nesta visão com Jesus. Os discípulos ficam maravilhados com aquele processo. Veem um grande profeta como Moisés, outro grande profeta como Elias ali ao lado deles. E ao descerem o monte, imaginem o entusiasmo de terem presenciado aquele fenômeno maravilhoso. Eles começaram a conversar com Jesus. E como tinham acabado de ver Elias, é o que diz o texto, estava lá, né, fazem uma pergunta importante para ele. É bom entendermos esse conceito ou esse contexto para sabermos o porquê da pergunta. Acabei de ver ali o espírito de Elias. Se o espírito de Elias estava ali, né, ele não está encarnado, ele não está aqui ressuscitado em nenhuma das pessoas. Acabei de vê-lo. Né? E daí eles fazem uma pergunta importante: por que dizem os escribas, que eram os estudiosos da lei da época, ser preciso que antes volte o Elias, antes de que venha o Messias? Havia uma promessa, havia uma profecia de que viria um grande, o maior de todos seria o Messias. E Jesus se apresenta como Messias. Jesus se apresenta: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus vivo, e assim por diante. Né?
E para os discípulos essa forma de se apresentar já era clara. E eles fizeram uma pergunta para entender, para confrontar, porque de duas uma. Né? Ou a profecia estava errada, porque dizia que viria o Messias, mas antes teria que voltar Elias, e ninguém viu Elias. Né? Não veio antes. Ou então Jesus se dizia Messias e não era, porque não veio. E a resposta de Jesus é contundente. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram. E lhe trataram como lhes aprouve. Lhe trataram mal, lhe trataram do jeito que quiseram. E também assim vão tratar o Filho do Homem. Farão sofrer o Filho do Homem. Aí a coisa ficou mais complicada ainda. Como é que Elias já veio e ninguém sabe? Ninguém viu Elias, Elias não ressuscitou, ninguém viu Elias de volta aí. Né? E Jesus disse que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eles não o reconheceram. A resposta está no versículo seguinte. No próprio Evangelho diz assim: e é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele fará. Elias há de vir, já veio, não reconheceram. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falara. Precisa que eu desenhe? Ou deu para entender? Está bem claro que as duas personalidades têm a mesma individualidade, é o mesmo Espírito. E porque estavam com corpos diferentes, e porque não falou que era o próprio Elias de volta, ninguém o reconheceu. Como ninguém sabe o que eu fiz no passado. Ninguém sabe quem era você no passado. Né? E nós não nos reconhecemos. É assim que acontece mesmo. E para não dizermos que isso é só interpretação, se repete em Mateus capítulo 11. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Diz Jesus. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ao se referir a João Batista. Ele mesmo é o Elias que há de vir. E como nem todo mundo entende, e Jesus não tinha como missão explicar isso, apenas não negou, né? Ele deixa uma frase enigmática. Né? Ouça aquele que tiver ouvidos de entender, de ouvir. Né? Ou seja, quem conseguiu entender, está posto. Quem não está, quem não conseguiu. Né? Vamos deixar quieto, como se diz hoje. Né? Mas ele era o Elias que há de vir. Então a resposta é, sim, os evangelhos estão repletos de situações que comprovam o processo da reencarnação. Né? E traz no seu bojo, nos seus ensinamentos, esta ideia de que nós todos somos espíritos em processo de evolução, crescendo e vivendo várias vezes. Basta uma leitura sem as condicionantes da visão dogmática, da visão que nós já tínhamos lá. E daí Allan Kardec, em 1857, quando começa a dialogar com os espíritos através da mediunidade, deixando a superstição de lado, deixando os medos de lado, que era comum ainda naquela cultura, questiona naturalmente os espíritos que se apresentam. E eles dizem que existe reencarnação. E lá na questão 67 do Livro dos Espíritos, logo no início, né, ele fala, tá bom, vamos falar com as nossas palavras aqui, né? Vocês estão falando que existe reencarnação, que o espírito volta. E ele faz então uma pergunta, arremata a pergunta, qual é o objetivo? Por que existe reencarnação? E os espíritos respondem, por expiação, por prova, ou melhoramento progressivo da humanidade. Expiação, ou seja, reparar aquilo que eu fiz de errado, me corrigir.
prova nas minhas buscas de crescimento e melhoramento progressivo. Sem isso, onde estaria a justiça? Responde os Espíritos. É a lei de causa e efeito, nós vamos ver na obra básica. Porque Deus não castiga quando nós precisamos do nosso processo de reparação. É a lei que traz de volta aquilo que eu joguei equivocadamente no universo. Então eu provoco a dor no outro, é natural que eu vá sentir o processo de dor para o meu próprio aprendizado. Lei de causa e efeito. Não é castigo. Seria castigo se eu jogasse uma pedra para cima, ficasse aqui onde estou e a pedra caísse na minha cabeça? Lei de gravidade. Eu sabia naturalmente que a pedra ia voltar. Assim é o mal que eu pratico. Assim também é o bem que eu pratico. Não é castigo. É a lei de retorno, de efeito da causa que eu fiz. Natural. E na pergunta 171, aí uma questão mais filosófica, ele pergunta, no que se funda a lei de reencarnação? Por que promoveu Deus esse processo? E a resposta é, se funda na própria justiça de Deus. O bom pai sempre deixa a porta aberta ao arrependimento. Lembra que eu falei no início sobre a questão de quantos anos serão necessários para punir, na visão humana, um criminoso? O pai, o bom pai, sempre deixa aberta a porta para o arrependimento. A criatura se arrepende, nova oportunidade. Nova forma, nova formato, nova situação, novos companheiros, novo processo para o resgate, como diz na questão anterior, se eu cometi erros, mas também para o meu progresso, para o meu melhoramento. A razão não vos indica que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles aos quais não se deram todas as oportunidades de se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Por que para uns e não para outros? Não eram as perguntas que fazíamos no início? Porque cada um de nós está colhendo a semeadura. É um processo que já plantamos. Se não fosse assim, por que para uns fortuna, felicidade e para outros miséria, sofrimento? Porque para uns força, beleza, saúde e para outros fraqueza, doença, feiura. Uns nascem gênios e outros com deficiência mental. Que pai justo é esse se existisse uma única fita? Não haveria justiça alguma nas ações de Deus. Quantas criaturas vivem apenas semanas, meses no corpo físico, poucos anos, e outros ficam um século aqui conosco. Quem são os gênios precoces? Tantas outras perguntas poderíamos colocar, de dificuldades, de diferenças entre nós. Então, há como responder essas questões conciliando crença em Deus, nesse Deus justo, tendo apenas uma única vida? Que sentido faz? Falamos de alguns gênios, vamos só pontuar. Mozart, o grande músico, aos 5 anos compunha minuetos e aos 8 uma ópera. E eu com 52 não consigo tamborilar dois tamborzinhos que quando eu bato num, o outro já sai do lugar. Por quê? Pascal aprendeu geometria sozinho. Alguém aí com dificuldade de matemática? Ele aprendeu geometria sozinho. Aos 11, ele, nada demais, 11 anos, ele descobriu um novo sistema geométrico. Ok? Tudo bem para vocês? Alguns estão se perguntando, o que é um sistema geométrico? Aos 12, ele escreveu um livro de física. Aos 12, eu jogava bola.
E jogava mal pra caramba ainda. William Hamilton, aos 13 anos, falava 13 idiomas. Eu espero que ele não continue nessa faixa, né? Nessa mesma proporção. E aos 18 era o maior matemático da Grã-Bretanha. Ele não era só um linguista, mas também um grande matemático. De onde vêm essas criaturas? Por que nasceram com condições tão especiais? Eles desenvolveram antes e nos mostram que o progresso continua. Tudo aquilo que eu aprendo, eu já venho com os conhecimentos prévios prontos para aplicar. Basta reacender. As desigualdades atuais são resultados desses diversos níveis que cada um de nós evoluiu, cresceu. Nada se perde. Todos os nossos processos de aprendizados continuam em nós. O materialismo e o ateísmo são consequências naturais daqueles que questionam e não têm essas respostas, que ficam só com as respostas da crença dogmática, que é absolutamente irracional e ilógica. E poderíamos assim abarcar uma série de questões a respeito da reencarnação e de algumas situações que ainda as pessoas misturam, porque ouvem falar, porque outras correntes colocam de tal forma, né? Por exemplo, a ideia do karma, né? Que a pessoa diz assim, eu estou passando por uma dificuldade, deve ser meu karma, né? Eu fiz alguma coisa no passado, como diz o pessoal, joguei pedra na cruz, né? Agora estou passando por isso, é castigo. Como eu falei antes, não existe castigo, não existe punição. Existe a consequência do meu livre-arbítrio, que retorna. E a palavra karma não é uma palavra do vocabulário espírita, é uma palavra lá dos hindus, que tem a ideia da reencarnação, mas não tem o processo de conhecimento e de pesquisa que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita fala, sim, da lei de causa e efeito. A ideia do karma seria perpetuar o mal. Eu, num desatino, vou lá e puxo de uma arma e tiro a vida de alguém. Sou um assassino. Se a lei de causa e efeito fosse olho por olho, dente por dente, fosse um karma, né, eu iria retornar. E para aprender que aquilo não estava errado, eu tenho que ser assassinado, né? Vou pagar com a mesma situação. E aquele que me assassina, como fica? Também vai ter que passar. É um círculo vicioso sem fim, né? Seria uma situação de o mal nunca ser exterminado. A lei de causa e efeito me dá a oportunidade de resgatar o meu erro, inclusive com amor. Eu cometi um erro, eu cometi um assassinato, eu quero retornar, e nesta vida eu quero salvar vidas, para aprender que aquela situação eu não devo mais provocar. Então eu quebro esse meu possível círculo de violência com uma atitude positiva no bem, e me dedico. Foi só um exemplo, mas tantos outros são possíveis. Para isso é necessário o esquecimento, como eu falei. O esquecimento momentâneo das outras existências serve para que nós tenhamos liberdade de agir. Façamos aquilo por vontade própria e não como se fosse uma obrigação, né? Sou obrigado a conviver com este familiar porque Deus me castigou. Não. Eu estou aprendendo a amar um irmão que, como eu, cometeu erros, e agora temos que nos ajustar. É diferente. Por isto, e avaliando todas essas questões, entendendo a beleza lógica do processo e observando que a crença pode sim se aproximar da ciência, né? De tal forma que as pesquisas a respeito dos assuntos que envolvem fé, ao invés de desmontar o conhecimento, ao contrário, ele me fortalece, é que Kardec cunha uma frase lapidar.
que ele diz que uma fé só é inabalável quando ela pode enfrentar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Dito de outra forma, se eu tenho fé em algo, que depois vem a ciência e a razão e determina que aquele algo está equivocado, a minha fé é frágil. A minha fé é baseada em situações pueris que o pouco do dia a dia vai desmontar. Agora, se eu tenho uma fé baseada em questões que, por mais que a ciência busque, ela só comprova, então a minha fé é inabalável. Eu começo a observar que realmente faz sentido. Por isso que Kardec, ao tecer os seus comentários a respeito da religião e da ciência, ele vai colocar que tanto a fé fanática e dogmática, esta que citei no início, quanto a ciência rígida e materialista, tendem a perder espaço. As duas vão começar a observar que não são mais antagônicas, que o processo da lei natural é uma só. Tanto a lei que rege a matéria, quanto a lei moral, ambas foram criadas pela mesma inteligência que chamamos de Deus. E aí temos, nós seres humanos, desenvolvemos a capacidade de inteligência tão grande que somos hoje capazes de estudar o universo. Somos capazes de aprender, de discernir o que é o bem e o mal. Mas muitas vezes ainda não sabemos quem somos. Conhecemos o mundo exterior e muitas vezes não conhecemos o que efetivamente somos. E é por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da questão da reencarnação, nós vamos ler que Jesus trouxe para nós o conhecimento da primeira palavra deste alfabeto maravilhoso criado pela divindade. Ele trouxe para nós todo o significado desta primeira palavra, deste grande alfabeto, que é o amor. E o Espiritismo traz hoje a segunda palavra, uma explicação de conhecimento profundo a respeito de uma lei divina, natural, chamada reencarnação. O entendimento de ambas nos eleva, nos tira do instinto e nos leva à possibilidade de crescimento que ainda para nós são inimagináveis. Esse trecho está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem assinada pelo Espírito Lázaro. O amor, diz ele, resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Era isso que tínhamos para a noite. Esperamos que cada um de nós possa buscar na literatura, no conhecimento, entender por que esta palavra representa um grande avanço no entendimento humano. Muito obrigado pela atenção de todos.